Bom dia, crianças! Vamos dar início a mais uma aula de matemática. Eu sou a tia Cássia e hoje nós vamos resolver uma subtração. Vocês estão vendo aqui na mesa o material dourado, né? A gente tem ele assim, nesse material colorido, e tem ele também na madeira, né? Então, nós temos aqui as peças que vocês já conhecem. Aqui são as placas, né? Em cada placa, a gente tem 100 cubinhos. Por isso, a placa vale 100. Por isso, ela é usada na ordem das centenas. Nós temos as barrinhas. E em cada barrinha, eu conto 10 cubinhos pequenos. Por isso, cada barrinha representa as dezenas. E a gente tem os cubinhos menores, né? Que são esses aqui amarelinhos, que representam para nós, então, a ordem das unidades. Então, a tia Cássia já fez com vocês, algumas vezes, operações com o QP, né? Hoje a gente vai usar um material diferente, que é o material dourado. A primeira coisa que a gente precisa para resolver uma operação é armar, é colocá-la de forma vertical. Então, nós temos aqui a seguinte subtração: 478 menos 243. Então, aqui na minha operação, o que eu vou prestar atenção? A gente tem a ordem das unidades, vou usar o vermelho aqui para ficar bem diferente. A ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Então, a nossa operação tem 1, 2, 3 ordens. É um numeral de 3 ordens. Na nossa tabelinha dos fatos, a gente tem os fatos, né? E no verso, algumas informações sobre matemática. Por exemplo, aqui o nome dos termos. Então, eu vou ver que aqui na subtração, o primeiro é o minuendo, que é o valor maior que eu tenho. Depois, o segundo, o subtraindo. E a resposta, que a gente chama de resto ou diferença. Então, eu tenho na subtração minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Então, aqui na nossa operação hoje, o minuendo vale 8 unidades, 7 dezenas e 4 centenas. É o minuendo, né? E o meu subtraindo nessa operação é o 243. Para resolvermos essa subtração, nós vamos representar, então, o minuendo, que é esse valor maior aqui, 478. Então, a minha primeira ordem é a unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades que eu tenho aqui na primeira ordem. Agora, eu vou representar a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Então, eu tenho 8 unidades de primeira ordem. Nas dezenas, eu tenho 7 dezenas. Então, vamos representar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas. São 7 barrinhas que a tia Cássia precisa para representar as 7 dezenas, né? Os 70. Que a gente sabe que o 7 aqui vale 70. Onde que eu encontro o 70? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 unidades, né? A centena, aqui no minuendo, ela vale 4. Eu tenho, então, 100, 200, 300, 400. São 400 unidades, né? Porque eu tenho 4 na ordem das centenas. Agora, então, nós vamos fazer a subtração. A primeira subtração que eu preciso fazer, gente, é das unidades. Olha aqui, ó, 8 unidades menos 3 unidades. Então, vamos fazer esse cálculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou tirar 1, 2, 3. O que sobrou para mim? 1, 2, 3, 4, 5 unidades. É o que restou.
5 unidades. Agora é a vez da gente resolver as dezenas. Então, aqui nas dezenas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas. E eu preciso tirar 4. 7 menos 4. Então, eu vou tirar 1, 2, 3, 4 dezenas é o que eu retiro. O que sobra aqui para mim é o resultado dessa operação. Então, sobraram 3 dezenas. Agora é a vez da terceira ordem. Aqui nas centenas eu tenho 4. E eu vou fazer 4 menos 2. Então, 1, 2, 3, 4. Eu tiro 1, 2 centenas. O que sobrou? 2 placas, né? 100 mais 100. Sobraram 200 unidades. Então, eu tenho 7 dezenas menos 4 dezenas, 3 dezenas. 4 centenas menos 2 centenas, 2 centenas. Então, aqui na mesa, a tia Cássia tem o resultado desta operação. São 5 unidades, 3 dezenas e 2 centenas. Então, nós temos o resultado 235 aqui no material dourado e aqui na operação, ok? Vamos agora resolver, então, uma adição usando o material dourado. A nossa adição, ela vai ter 2 parcelas. A tia Cássia já falou que a adição pode ter várias parcelas. Neste caso, a nossa vai ter 2. Serão 2 parcelas. Então, eu tenho aqui a primeira parcela, que vale 353. 353 unidades. E a segunda parcela, que vale 236. São 236 unidades. Então, vamos lá. Nós vamos continuar usando o material dourado. Então, nós vamos representar as 2 parcelas. A primeira parcela, que eu tenho aqui com 3 ordens, e a segunda parcela, que também possui 3 ordens. A gente tem a ordem das unidades, a ordem da dezena e a ordem das centenas. A gente sempre começa pela primeira ordem. Então, vamos lá? Primeiro, representando as unidades. 1, 2, 3 unidades na primeira parcela. Agora, vamos para as dezenas. Dezena, a gente já sabe que a gente usa as barrinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5 dezenas. Gente, onde que eu vou encontrar essas dezenas? Como que eu sei que aqui tem 50? Porque aqui eu tenho 10 cubinhos em cada barrinha, né? Chegar bem pertinho aqui para vocês verem, ó. São 10 cubinhos que cabem aqui nessa barrinha. Então, se tem 10 em cada barrinha, 10, 20, 30, 40, 50. Agora é a vez das centenas. Eu vou representar agora a terceira ordem. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 centenas. Olha aqui, são 100 cubinhos amarelos em cada placa dessa aqui. Por isso que ela vale 100. Então, aqui eu tenho representada a primeira parcela, 353. Agora, a tia Cássia vai representar a segunda parcela, que é o 236. Começando pela ordem das unidades. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Agora as dezenas, são 3 dezenas. 1, 2, 3 dezenas. Agora é a hora das centenas, aqui, ó. E eu tenho 2 centenas na segunda parcela. 1, 2. Aqui está, então, representada a minha adição. Primeira parcela, segunda parcela. Agora é hora de achar o total, de juntar, né? 3 mais 6. Então, vamos lá?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 3 unidades mais 6 unidades são 9 unidades. Vamos juntar agora as dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas. 5 dezenas mais 3 dezenas, 8 dezenas. Agora é a vez da gente somar as centenas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui agora, a gente encontrou 5 centenas. Este valor, 589, que a gente está vendo aqui, é o valor total. Lá na tabelinha dos fatos, a gente tem aqui, ó, os termos da adição. Primeira parcela, segunda parcela, soma ou total. Gente, de um lado estão as tabelinhas dos fatos. Do outro lado, você tem o nome dos termos. E aqui eu estou vendo que o resultado da adição se chama soma ou total. E a gente encontrou aqui a soma ou total. A soma está representada aqui no material dourado. Eu tenho 589. Este é o resultado da minha adição. 500 são 5 placas, são 8 barrinhas e são 9 cubinhos. 589. Aqui, então, está registrado a nossa adição. Você tem lá nas atividades que foram entregues na segunda-feira, né? As atividades do roteiro semanal, lá você tem as operações para resolver, tá? A tia Cássia fez aqui no material dourado explicando para vocês um pouquinho sobre o valor das ordens, né? Qual que é a primeira ordem, segunda e a terceira. Mas no seu caderno você vai armar as operações, elas precisam estar nesta posição e resolvê-las, tá? Com bastante atenção. Quando for preciso, pega a tabelinha, né? Pega a tabelinha, confere, vê se está certinho e bom trabalho.